Nos próximos minutos, você vai descobrir um segredo que pode mudar completamente o futuro do agronegócio brasileiro. Não é exagero. Em pleno coração do Cerrado, onde a água começa a se tornar um recurso cada vez mais escasso, surgiu uma solução inesperada. E ela veio de um dos lugares mais improváveis do mundo. Um país que transformou o deserto em produtividade revelou algo que Goiás manteve em silêncio por muito tempo. E quando você entender o que está por trás disso, vai perceber que não se trata apenas de tecnologia, mas de uma verdadeira virada de jogo. Prepare-se para enxergar o agronegócio brasileiro sob uma nova perspectiva. Goiás, um dos maiores protagonistas da produção agrícola do Brasil, vive um paradoxo silencioso. De um lado, temos uma potência produtiva, responsável por alimentar milhões de pessoas e impulsionar a economia nacional. Do outro, um desafio crescente que ameaça esse crescimento, a escassez de água no Cerrado. Esse bioma, conhecido por sua riqueza e biodiversidade, enfrenta mudanças climáticas e pressões ambientais que colocam em risco o futuro da produção agrícola. E aqui surge a grande pergunta: como continuar crescendo quando o recurso mais essencial, a água, começa a faltar? É exatamente nesse ponto que a história dá uma reviravolta. Enquanto muitos ainda buscavam soluções tradicionais, Goiás decidiu olhar além, muito além. E foi assim que entrou em cena um parceiro improvável, mas extremamente estratégico: Israel. Um país pequeno em território, com grande parte de sua área coberta por desertos, mas que se tornou referência mundial em tecnologia agrícola e gestão hídrica. Israel não apenas sobreviveu à escassez de água, ele dominou essa realidade. E Goiás percebeu que ali estava mais do que inspiração, estava a chave. Essa conexão não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo de meses de planejamento, articulação e visão estratégica. Entre 2024 e 2025, missões técnicas foram realizadas, encontros diplomáticos aconteceram e uma ponte sólida começou a se formar entre o Brasil e Israel. O resultado disso foi a criação de uma iniciativa com um nome que, à primeira vista, pode parecer técnico, mas que carrega um potencial gigantesco: o Goiás Agritech Challenge Israel Edition. Mas não se engane, isso não é apenas mais um programa. É uma estratégia cuidadosamente desenhada para resolver um dos maiores gargalos do agronegócio brasileiro: o uso inteligente da água. Essa iniciativa conecta diretamente startups israelenses, especialistas em eficiência hídrica, com produtores rurais goianos. Estamos falando de empresas que desenvolveram tecnologias capazes de monitorar o solo em tempo real, prever necessidades hídricas com precisão e otimizar cada gota de água utilizada. E aqui entra um conceito fundamental para entender o verdadeiro impacto dessa parceria: a chamada tropicalização da tecnologia. Porque trazer soluções de outro país não é suficiente, é preciso adaptá-las. Israel domina técnicas avançadas de irrigação e monitoramento, mas suas condições climáticas, de solo e de produção são diferentes do Cerrado brasileiro. E é justamente por isso que empresas envolvidas no programa começaram a ajustar suas tecnologias para a realidade local. Sensores de solo que entendem as particularidades do Cerrado, sistemas de irrigação que respeitam as condições climáticas da região, ferramentas de gestão agrícola que conversam diretamente com a realidade do produtor brasileiro. Isso não é importação de tecnologia, é adaptação inteligente, é transformação. E quando essa adaptação acontece da forma correta, o impacto é profundo. Imagine um produtor que antes precisava irrigar sua lavoura com base em estimativas. Agora, ele tem acesso a dados precisos, em tempo real, que indicam exatamente quando, quanto e onde irrigar. Isso significa menos desperdício, mais eficiência e, principalmente, mais produtividade. Cada gota de água passa a ter valor estratégico. E é aqui que chegamos ao verdadeiro mapa do tesouro.
Porque o que Israel revelou para Goiás não foi apenas tecnologia, foi uma metodologia, uma forma de pensar, uma mentalidade baseada em eficiência extrema, inovação contínua e tomada de decisão orientada por dados. No Cerrado, onde a água começa a se tornar um recurso limitado, isso é mais valioso do que qualquer fertilizante ou maquinário moderno. Estamos falando de transformar escassez em oportunidade. E essa transformação já começou. Com a implementação do Goiás Agritech Challenge Israel Edition, o Estado se posiciona como um laboratório vivo de inovação agrícola. Um lugar onde soluções são testadas, adaptadas e escaladas com rapidez. E os resultados começam a aparecer. Produtores que adotam essas tecnologias conseguem reduzir o consumo de água sem comprometer a produtividade. Em alguns casos, conseguem até aumentá-la. Isso significa mais lucro, mais sustentabilidade, mais competitividade no mercado global. E não para por aí. Essa parceria também coloca Goiás em destaque internacional. O Estado passa a ser visto como referência em inovação no agronegócio, atraindo investimentos, novas tecnologias e oportunidades de negócios. É um efeito dominó positivo. Mas talvez o aspecto mais importante dessa história seja o impacto direto no produtor rural. Porque no final das contas, é ele quem está no campo, é ele quem enfrenta os desafios do dia a dia e é ele quem mais se beneficia dessa revolução silenciosa. Com acesso a ferramentas mais inteligentes, o produtor deixa de operar no escuro e passa a tomar decisões com base em dados concretos. Ele ganha previsibilidade, ganha controle, ganha poder. E isso muda tudo. Porque o futuro do agronegócio não será definido apenas por quem produz mais, mas por quem produz melhor, com menos recursos, com mais eficiência, com mais inteligência. E é exatamente isso que essa parceria entre Goiás e Israel representa. Uma nova forma de produzir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de crescer. Em um cenário global onde as mudanças climáticas se intensificam e os recursos naturais se tornam cada vez mais limitados, iniciativas como essa deixam de ser opcionais, elas se tornam essenciais. E Goiás está mostrando que é possível liderar essa transformação, que é possível inovar sem perder a essência, que é possível crescer de forma sustentável. Mas essa história ainda está sendo escrita, e a pergunta que fica é: quem vai aproveitar essa oportunidade? Porque enquanto alguns ainda resistem à mudança, outros já estão colhendo os resultados dessa nova era. A tecnologia está disponível, o conhecimento está sendo compartilhado, as soluções estão sendo testadas e aprimoradas, e o futuro já começou. Agora a decisão está nas mãos de cada produtor, investidor e profissional do agronegócio. Você vai observar de longe ou vai fazer parte dessa transformação? Porque uma coisa é certa, o agronegócio brasileiro está entrando em uma nova fase, mais tecnológica, mais eficiente, mais sustentável e, acima de tudo, mais inteligente. E talvez a maior lição que essa parceria nos deixe não seja sobre irrigação, sensores ou gestão agrícola, mas sobre mentalidade, sobre a coragem de buscar soluções fora do óbvio, sobre a capacidade de adaptar e evoluir, sobre transformar desafios em oportunidades. E é exatamente isso que diferencia quem sobrevive de quem lidera. Agora eu quero saber de você. O que mais o agronegócio brasileiro pode aprender com essa mentalidade ousada e inovadora? Deixe sua opinião, porque essa conversa está só começando.